Olá, você já ouviu falar em pecado? Ou você sabe o que significa pecado? Se você não sabe, continua até o final do vídeo que você vai compreender. É normal que muitas pessoas não tenham uma completa compreensão do que significa pecado, principalmente as pessoas que não compreendem e não conhecem a vontade de Deus. E este tema de pecado é um tema muito complexo, mas que está presente em toda a Escritura. Quando olhamos para o princípio da criação, percebemos que Deus criou o homem e mulher de forma perfeita. Mas, devido à transgressão da vontade de Deus, o pecado entrou no mundo. Deus disse para Adão e Eva: do fruto de todas as árvores que existem no jardim, vocês vão poder comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta vocês não poderão comer. E quando Adão e Eva comeram do fruto desta árvore, nós percebemos que houve uma transgressão da palavra de Deus, e por causa desta transgressão, o homem caiu da sua condição perfeita. Portanto, podemos compreender que o pecado nada mais é que o transgredir a palavra de Deus. Quando Deus ele disse não farás e o povo faz, isso caracteriza o pecado. Por isso que João, em uma das suas epístolas, vai dizer que o pecado é a transgressão da lei, e todo aquele que comete iniquidade comete a transgressão à lei. Fica-se então entendido que o pecado é nada mais do que a transgressão da lei de Deus. Então, durante muito tempo, no contexto de Israel, no contexto da primeira aliança, do primeiro testamento, nós vemos que Deus constantemente estava falando contra a transgressão que o povo cometia em relação à sua lei. Deus dizia, por exemplo, que era proibido haver adoração a imagens, mas o povo continuava na sua adoração a estes ídolos. Portanto, eles estavam transgredindo a lei de Deus. E quando Adão e Eva fazem este ato de transgredir o mandamento de Deus, fazem este ato de desobedecer à vontade de Deus, então o pecado entra no mundo e a queda do homem acontece naquele momento. Então nós vemos que por causa de um homem, por causa deste casal, o pecado vai entrar no mundo. Deus agora, por meio de outro homem, que é Jesus Cristo, ele vai restaurar o homem à sua condição e ele vai passar a ser justificado. Portanto, o pecado é aquilo que você faz, que você desobedece à lei de Deus. E toda desobediência da lei de Deus, ela vai causar o quê? Uma condenação. Portanto, quando os homens pecam, sobre eles vai estar a condenação de Deus. Mas por Deus ser misericordioso, ele proveu o quê? O perdão dos pecados. Portanto, quando você crê no Filho de Deus, que ele morreu e que ele ressuscitou, você vai ter direito ao perdão dos seus pecados e agora você vai ser justificado dos pecados. Mas por que é necessário que nós sejamos perdoados dos nossos pecados? E qual o problema e qual a deficiência que isso traz em relação a nós e a Deus? A Bíblia nos diz que o pecado ele é a causa que faz separação entre homem e Deus. Portanto, quando você está debaixo do pecado, você não está justificado em Cristo. Quando você tem pecado e a condenação de pecado, há uma separação entre você e Deus. Como diz a Escritura, as vossas transgressões fazem separação entre mim e vós. Então, o pecado, ele causa esta separação das pessoas em relação a Deus. E quando Deus ele envia o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, você pode ver isso no livro de Romanos, você vai ver que quando ele faz essa propiciação, agora aquela separação que havia entre nós e Deus, ela vai ser desfeita. É claro que essa completude, né, desta união que teremos com Deus novamente, desta religação para com Deus, aí que vem a palavra religião. Religião não é nada mais que a palavra religare, que significa religar-se, ou seja, religar-se a Deus. Então agora você vai ser religado a Deus, novamente por meio do seu Filho, que deu a sua vida por nós, e nós passamos aí a ser justificados dos nossos pecados. Portanto, agora já não há mais aquela separação que havia entre Deus e os homens. Obviamente que este retorno, obviamente que esta união, ela não se dá de um dia para o outro, mas isso vai acontecer quando? Quando houver a ressurreição, o homem agora na ressurreição vai ser semelhante ao Filho de Deus. Cristo se fez semelhante a nós, deixou a sua glória, passou a ser como nós, homens mortais, morreu sem ter pecado e não tendo pecado, ele ressuscitou, venceu o pecado, e quando nós cremos nele, nós nos tornamos um com ele,
e aquilo que ele se tornou, nos tornaremos semelhantes a ele. Portanto, se ele foi glorificado, quando nós nos unimos a ele, também seremos glorificados assim como ele foi. Obviamente, algumas pessoas costumam dizer que não existe mais pecado. Na verdade, o pecado existe sim. Na verdade, nós ainda transgredimos os mandamentos de Deus, mas sabemos que diante de Deus, ainda que algumas pessoas digam que não, nós temos um advogado. E o advogado ele tem a função de nos defender quando tropeçamos. Diante de Deus temos um intercessor, que é o Filho de Deus que intercede por nós. Portanto, quando nós transgredimos, quando nós pecamos, fazemos o que é errado em relação à lei de Deus, Cristo mesmo vai ser a nossa testemunha, vai ser o nosso advogado contra os nossos pecados e ele vai trazer o perdão das nossas ofensas. Mas, ainda que alguns falem, a nossa vida depois de conhecer, crer e ser justificado com Cristo, ela tem que ser uma vida diferente do que era no passado. Porque Cristo tirou o domínio do pecado sobre nós. Antes da nossa conversão, havia domínio do pecado sobre as nossas vidas. Mas, quando nos convertermos e cremos em Cristo, agora você já não tem mais domínio do pecado sobre a sua vida e ele não controla mais você. Agora quem controla, quem guia é Deus a sua vida. Portanto, depois da sua conversão, agora você tem que lutar contra o quê? Contra o pecado. E você só vai poder fazer isso por meio da força do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo na sua vida, ele vai te guiar para não transgredir mais a lei de Deus. E quais seriam essas transgressões? Vou dar um exemplo. Por exemplo, a lei de Deus fala para não adulterarmos. Então, você adulterar com outras pessoas, ou mesmo você roubar, você desonrar o seu pai e a sua mãe, isso são transgressões da lei de Deus, fora outros mandamentos que existem. Então, quando você comete a transgressão desses mandamentos, você está pecando. Portanto, quando você recebe a Cristo e você se converte dos seus pecados, você automaticamente vai tirando estas coisas da sua vida e você vai afastando a morte, porque o pecado leva à morte. E como diz em Gálatas capítulo 5, você vai perceber que agora você tem que lutar contra as obras da carne, que é justamente o quê? A transgressão da lei de Deus, tá bom? Então, se você é convertido, se você chegou a Cristo, agora automaticamente vão haver mudanças na sua vida e essas mudanças vão cada vez mais te fazer ficarem à imagem e semelhança de Cristo. Então, para resumir, podemos entender que o pecado nada mais é do que a transgressão da lei de Deus. Que Deus abençoe e fiquem na paz de Cristo.